Vamos lá, estamos falando desse assunto sobre a fé amarrada, algumas situações que promovem exatamente isso. Elas cercam e prendem a ação da nossa fé, onde nós vemos os resultados. Estou gastando algumas quintas-feiras, se você chegou aqui pela primeira vez e está assistindo, então pega isso aí, dá uma olhada lá na internet, na Exerça Sua Fé, e você pode ir acompanhando. Então não deixe de trazer caderno, anote frases. É importante nós fazermos uma avaliação na nossa própria vida, porque é assim que funciona. Esse livro, gente, é um livro de correção, de instrução na justiça. Se você tiver um coração sábio e um coração ensinável e disposto a ser corrigido, vais vencer. Glória! É assim que funciona. Então, nós estamos falando sobre isso e nós usamos um texto base. Abra lá, antes de eu falar da primeira, nós já até falamos sobre isso, mas o texto base é 1 Tessalonicenses, capítulo 3. No verso número 1, há uma declaração onde o apóstolo Paulo ele manda Timóteo até a igreja de Tessalônica para dar uma olhada, para saber como é que ia a fé das pessoas, como é que estava a condição da crença das pessoas. Eu quero ler para você aqui numa outra versão, e diz assim: então eu mandei Timóteo a fim de visitá-los para fortalecer-lhes a fé e animá-los. Tem alguém animado ou não? E animá-los para que vocês não ficassem acovardados com todas as aflições que estavam sofrendo. Jesus disse: nas aflições estão aí mesmo, nós vamos passar por elas, mas não significa que nós não vamos terminar. Então ele disse: enviei Timóteo para que verificasse se vocês ainda estavam fortes na fé. E aí ele termina dizendo: eu tinha receio de que Satanás tivesse arruinado vocês e todo o nosso trabalho tivesse sido inútil. Então Paulo estava falando sobre o cuidado em relação ao fortalecimento e a necessidade de nós estarmos olhando sempre essa nossa base da crença, porque é por essa base que eu e você recebemos de Deus. Diga aleluia. Então nós falamos de algumas, essa foi a primeira: falta de conhecimento revelado da palavra, falei amplamente sobre isso. Uma segunda situação que promove a nossa fé ficar cercada, amarrada, é essa: não andar em amor. Eu gastei aí quase uns 2, praticamente quase 3 encontros falando disso aí. E eu quero só te dizer: ande em amor, porque essa é uma área que quebra o ser humano, dou oportunidade para as trevas, depois eu não vejo a minha fé funcionando. Então, a palavra declara que nós precisamos andar em amor, andar de maneira própria para com o nosso semelhante. Na última quinta-feira eu iniciei e falei um pouquinho sobre esse assunto, que é uma terceira situação, é nós estarmos fora da vontade ou da direção de Deus para a nossa vida. Deixa eu encaixar algo no teu coração que pode ser algo novo, ou de repente você não havia pensado sobre isso. Mas eu quero te falar o seguinte: se você segue esse livro e você tem uma proposta muito bem definida do teu coração de amar e servir a Deus, e esse livro está em alta porque você quer obedecer, e você procura ajustar a sua vida ao que Deus diz, eu quero te falar, você está na direção certa. Nós andamos na direção certa seguindo essa verdade. Vou repetir: nós andamos na direção certa seguindo essa verdade. Então o que essa verdade tem a me dizer para o dia de hoje, daquilo que eu enfrento, ou a situação que eu estou vivendo, é o que vale: você está na direção certa, e quando você exercer a tua crença, Deus vai botar a mão. Diga glória. É isso aí. Você não vai ficar na mão. Umas outras frases que eu tinha colocado sobre isso é que Deus criou a fé para que ela nos fizesse tudo isso aí, nos dirigir na direção que Ele aponta. Esse livro aponta a direção para eu andar. Então exerce crença em cima dessa direção e você vai ver resultados de Deus. Deus não criou a fé para que eu chamasse Deus para andar comigo e Ele me abençoasse enquanto eu acho e eu penso sobre a minha vida. Não vai dar certo. Eu tenho repetido e tenho falado, porque esse ajuste é a diferença. Não se acostume, porque se você é alguém da igreja, já há anos de convertido e não vê resultados de Deus, tem alguma coisa errada. Porque os resultados de Deus são para que nós vejamos de maneira constante. Quando? Quando eu estou na direção certa. Quando eu estou debaixo da vontade de Deus. Pastor, mas a vontade de Deus ninguém sabe. Quem te falou isso? Você ouviu algum banana falar bobagem
e pegou esse negócio, quando está escrito aqui que a vontade dele é esse livro, está escrito aqui, a vontade dele está aqui, está nesse livro, é só você ler, você vai ver a vontade de Deus para a tua vida e para a minha. Não tem nada de misterioso. Deus ele não está segurando o seu caminho, a sua vontade para o homem, gente, porque Ele sabe que é dessa maneira que nós somos abençoados. Ok? Então não é nada mistério, não tem nada segurando. Não tem essa ideia de que Deus está lá em cima e deixa a gente aqui num labirinto. Vamos ver se eles vão sair. Vamos ver se eles vão se virar. Nada disso. Há um propósito e um plano já para a tua vida estabelecido antes mesmo da fundação do mundo. Para a minha também. Então não tem nada que Deus não queira que você saiba em relação à tua vida e o propósito de Deus para isso. Guarda isso no teu espírito. Uma outra coisa que eu tinha falado, a fé que vence as barreiras é uma fé baseada na direção e no propósito que Deus tem. Certifique-se que eu estou no propósito. Certifique-se que você tem vivido como Deus tem te pedido. A paz no teu coração? Não, pastor, não sei o que é paz já há muito tempo. Então para ontem, rapaz. Você está indo para algum lugar e nada funciona? Paz no coração. Paz. A fé que vence a barreira é essa aí. Baseada na direção. Uma outra coisa que eu tinha falado também, o problema de muitas pessoas é que elas querem operar em fé baseadas no que desejam. Eu vou te mostrar algo muito legal. Marcos capítulo 1. Essa passagem ela é muito rica, ela ensina esse detalhe muito legal. Marcos capítulo 1, no verso 40, diz aí que se aproxima de Jesus um homem leproso. E ele faz a seguinte pergunta: olha, Senhor, eu sei que Tu és poderoso. Eu estou te fazendo essa pergunta, eu estou me aproximando, eu tenho um problema de saúde, eu sou leproso, mas eu estou chegando aí perto de você para justamente fazer essa pergunta. Olha, de uma coisa eu sei, você é poderoso, mas eu não tenho certeza se é a Tua vontade me curar. Pastor, mas essa pergunta parece que o povo de Deus, muitos ficam aí perguntando anos, e o inferno sempre põe algum argumento, alguma coisa para nunca ter certeza. Você entende que fé funciona só com a certeza? Só para um detalhe, Marcos 5, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ouviu falar de Jesus e disse, se eu apenas tocar nele, serei curada. Foi curada ou não? Foi. E Jesus, Jesus quando ele viu, ele falou assim, olha, vamos parar porque alguém tocou em mim, porque de mim saiu poder. Para você ter uma ideia como Deus não está segurando o seu poder. Nós só temos que encontrar a nossa vontade com a vontade de Deus. É vontade de Deus curar, diga aleluia. Não duvide nisso, porque essa é a verdade. Nada fora disso, Ele quer curar. E ele tinha essa dúvida. Então, olha o que Jesus responde para ele. Responde dizendo assim, eu quero. Grifa isso na tua Bíblia, quero. Ora, se ele disse isso para ele, ele não pode deixar de dizer para você nem para mim. Porque a cura e a salvação não são para alguns, são para todos. Preste atenção, olhem para mim, Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você e por todos que creem. E a redenção é completa, porque Ele também certamente levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, aleluia. Então ele diz, cara, será que você não aprendeu? Eu quero te falar, eu quero. E Jesus não fazia nada fora da vontade de Deus. E ele foi imediatamente curado lá e tal. Então só para você entender que o homem, a dúvida dele era se era a vontade dele. Ele simplesmente acertou isso aí. Então certifique que você está debaixo da vontade de Deus e Ele te abençoará sobremaneira, diga aleluia. Ok? Vamos passar o exercício da fé fora do propósito de Deus, é inoperante, escreva isso, o exercício da fé fora do propósito de Deus, da vontade de Deus é inoperante. Eu quero algo que Deus não está nisso, não vai dar certo. Então vamos passar hoje para a quarta situação, e nós vamos terminando ao longo desse mês algumas situações que promovem ou prendem, amarram a nossa crença de vermos os resultados. Vamos passar para ela. A força daquilo que eu sinto. Isso é uma realidade, é algo que nós temos que conviver, porque faz parte da natureza do ser humano ter sentimentos. Faz parte nós reagirmos com base naquilo que nós vemos, ouvimos,
Isso é uma força. E muitas vezes isso pode ser a força que está segurando o exercício da nossa crença. Eu estou mais preso à força dos sentimentos do que aquilo que está escrito, do que uma crença. Vamos entender isso, que tem pessoas novas no nosso meio, você vai aprendendo isso. É um treinamento que nós temos que fazer. Então vai escrevendo aí, mas antes de escrever, vamos nessa. Vamos dar uma lida numa passagem muito legal. 2 Coríntios, capítulo 5, no verso número 7, nós conhecemos a passagem onde Paulo faz a seguinte declaração, e ele faz a declaração. Essa declaração é importante demais. Ele diz assim, olha, nós andamos, nós vivemos por crença. O que ele quer dizer com isso? De que a maneira dele viver no seu dia a dia era com base naquilo que Deus tem a dizer. Tá certo? Isso é crença. Ele acaba executando o que Deus quer, é o que está na sua palavra, em forma de mandamento ou qualquer coisa. Essa é a maneira de nós vivermos. Por isso está escrito que o justo viverá por crença. É a mesma coisa. A maneira de nós vivermos. Novas criaturas. Somos do reino. Filhos de Deus. Somos corpo de Cristo. Ele é a cabeça. Quem manda? A cabeça? Nós somos um corpo só. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, diz a Bíblia. Então quem comanda? A cabeça? Então, visto que andamos por crença e não por aquilo que vemos. E não por aquilo que muitas vezes pede para que eu tenha uma conduta ou um comportamento. Não vai funcionar, gente. Funciona apenas por aquilo que nós cremos. É a maneira, é um treinamento. Está dando para pegar? Aquilo que eu vejo é a tradução de algo que acontece do lado de fora, óbvio. Eu pego, dou uma olhada e traduzo e jogo para o meu cérebro. E logo tem um pensamento, processa isso dentro de mim. E nós ouvimos também. Todo esse lado nosso humano processa algo. Mas eu quero te dizer que nem tudo isso que acontece do lado de fora, eu tenho que deixar isso entrar na minha vida e me segurar nisso aí. Eu não posso fazer isso. Porque esse livro, ele é justamente a contradição de muitas coisas do mundo natural. Por exemplo, Deus chega para Abraão e fala, tu vai ter um filho. E ele fica pensando, eu velho, a minha mulher também, como é que isso vai acontecer? Olha só. Mas Deus deu uma declaração sobre. E ele termina dizendo para ele assim, acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Olha o que está escrito em Lucas, vamos lá. Lucas capítulo 1. Eu preciso conversar isso contigo, que isso vai te ajudar. É algo pessoal, você tem que crescer nisso, é um treinamento. Lucas capítulo 1, no verso 37, antes o anjo aparece para Maria para dar uma declaração de Deus, para a vida dela, para um propósito para a vida dela. E depois, no verso 37, ele diz assim, porque para Deus não haverá o quê? Em todas as suas promessas. O anjo chega para Maria e diz para ela, você vai ter um filho. E ela, na cabeça e na lógica, vai dizer, mas espera aí, como é que eu vou ter um filho se eu não tenho relação com homem nenhum? Mas Deus disse, você vai ter um filho. Então ele disse assim, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Interessante que no verso 45, falando a respeito de Maria, diz assim, bem-aventurada a que viu. Porque, não, ela não viu nada, ela tinha que crer, porque está escrito bem-aventurada que creu, porque então serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas. Você entende que o milagre vem de Deus? A minha parte é acreditar que o que ele disse é a verdade. Mas os meus olhos, os meus ouvidos estão vendo outra coisa, pastor. Eu estou ouvindo outra coisa, eu estou ouvindo notícias ruins, eu estou vendo situações difíceis, sabe? Eu estou até sentindo que isso está me fazendo mal, eu estou ficando com dor no corpo, dor de estômago, dor de cabeça, dor de coluna e tal. Você está no lugar errado. Você tem que se posicionar na fé, na crença, naquilo que Deus tem a dizer sobre aquilo que você enfrenta e eu também. Diga aleluia. E isso não é novo. Desde o Velho Testamento, os homens que andaram com Deus, eles andaram por crença, porque criam na verdade. Então Paulo fez uma declaração que já está provando para mim e para você que esse é o nosso estilo de viver.
Nós vivemos com base em crença. Se Deus disse, então é o que vale. Mas o que eu vejo, o que eu ouço, diz que não dá. Mas Deus diz que dá. Então eu escolho, eu fico com o que Deus disse. Se você aprender isso, você vai ver resultados em cima de resultados. É simples, né? Mas requer de nós esse controle. Então anote aí, essa força, essa 2 Coríntios na Bíblia Amplificada, não precisa anotar não, eu só coloquei para que você pudesse ver como é interessante, né, nessa versão, a ampliação de andar por fé. Diz na verdade que nós devemos regular e conduzir a nossa crença, a nossa vida, por convicção, por crença. O que vale no Noves Fora quando eu vou escolher e tomar decisão? A nossa crença. O que Deus tem a dizer. Ah, pastor, mas tem que ser macho para poder decidir isso. Pois é, a crença tem que estar em alta. Senão a força dos sentimentos te abraça. Daqui a pouco eu estou deprimido, estou para baixo, estou quebrado, já estou vendo, meu Deus, minha vida não dá certo, eu não vou conseguir. Onde está escrito isso? Não está escrito isso. Isso é o que eu estou sentindo. Isso é o que está sendo traduzido por aquilo que eu ouço, por aquilo que eu vejo. Está pegando? Então vamos lá. Escreve, é a força dessa percepção dos sentidos físicos. Nós vivemos no mundo natural, mas eu não vou aceitar as coisas como naturalmente são, porque se eu aceito tudo como naturalmente eu estou parado, porque determinadas situações te dizem, daqui você não passa, e o homem para naquela barreira. Daqui você não sai dessa falência, dessa dificuldade. Olha só, está vendo esse diagnóstico? Você vai ter que conviver com essa doença. Quando na verdade está escrito que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Ou eu creio, ou eu fico com aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto. Tá certo? É a força do que se vê, daquilo que se ouve, daquilo que se sente. É uma força, gente. Incrível, isso trabalha de manhã cedo, quando você sai para trabalhar, está o tempo todo conosco, mas nós temos que lidar de maneira própria com isso. Então, rapidamente, eu quero te dizer 3 motivos por que é que isso aí tenta governar a nossa vida. Se eu, como um cristão, e eu quero ver resultados de Deus na minha vida, eu me deixo ser governado pelo que eu ouço, pelo aquilo que eu vejo, eu nunca verei resultados de Deus na minha vida. Eu posso só estar desejando, esperando que alguma coisa boa aconteça na minha vida, mas um posicionamento de crença não tem acontecido, então não traz os benefícios de Deus. Está pegando? Você está prestando atenção no que eu estou falando? Então olha só, 3 coisas. Primeiro motivo, por que é que isso aí fala alto? Por que a força do sentimento fala alto? Óbvio, vou dar 3 declarações óbvias, mas são legais para nós aprendermos. Por que a força dos sentimentos fala alto? Mexe comigo e com você. Porque aquilo que eu sinto é a reação natural das pressões de fora. O que eu e você nós convivemos e acontece na nossa vida gera uma pressão, gera uma conclusão. Mas não significa que essa é a conclusão final da tua vida. Diga aleluia! Não é isso que o inferno faz, gente. Que o homem tenha cada vez mais conclusões que restringem, que não tem luz no final desse túnel, e vai incentivando ele a dizer que está tudo acabado, e daqui a pouco ele pega um revólver, um tal, pum, acaba com a sua vida. Mas é assim. Ele vai pressionando o homem, ele vai pressionando e declarando para ele, através de tudo que acontece ao seu redor, daí você não passa, a tua vida nunca vai ser o que você quer, é assim, vai ter que se acostumar, é isso aí, está com esse diagnóstico, é isso aí, cara, vai morrer em 6 meses. E agora? Primeira coisa que pula é a minha reação. Não tem como eu olhar e não ver uma parede. Não tem como eu viver uma situação e não estou ali, aquele confronto está sempre ali. Mas eu não preciso me posicionar na força do sentimento. Escreve isso, por favor. Você não precisa se posicionar nessa força dos sentimentos. Não caia nessa cilada. Há sempre esse impulso de nós reagirmos naturalmente como a situação pede, na conclusão que a situação pede, porque é a parte humana, é a natural nesse mundo. Mas nós servimos a um Deus sobrenatural, está acima do natural, diga aleluia.
É justamente Ele é o sobrenatural para fazer com que eu e você, nós andemos, nós possamos seguir adiante, vencer as barreiras, gente, viver com saúde no mundo doente, viver com recurso no mundo escasso, viver alegre, feliz, encorajado no mundo deprimido, gente. Esse é o segredo. Por que as pessoas elas vivem nesse mundo da depressão, da escassez, da doença? Porque não tem verdade para se posicionar. Elas não conhecem a verdade, não sabem nada sobre crença, então vivem só essa relação natural. Eu estou vendo, então isso aí está me dizendo, já era. Bom, mas a igreja do Senhor agora tem crença, mas ela também tem a sua parte natural. Ela também vê e sente como todo mundo, mas eu não me posiciono na força do meu sentimento. Alguém está pegando isso aí. Se você não pegar isso, não avança. Eu e você, para cada situação que nós vivemos, justamente eu preciso desse exercício, como Paulo disse, andamos por crença. Você precisa descobrir, eu também, o que Deus tem a dizer. Você tem base na palavra para você se posicionar crendo, a despeito daquilo que você está sentindo ou que você está tirando de conclusão do que vê e ouve. Não tem como eu exercer uma crença assim, não, eu quero que essa coisa se transforme. Não, peraí. No que a palavra tem a dizer sobre a situação que eu estou vivendo? É o que vale. É essa crença, é com base nessa crença que você verá o poder de Deus. E é óbvio, gente, que isso aí tem desdobramentos importantes. Não tem como eu me posicionar em crença e daqui a pouco eu estou declarando, estou liquidado mesmo, a situação está feia, aí vai falar para 10 mil pessoas que você está cheio de problemas e tal, você não está crendo em nada, você só está compartilhando o natural, a pressão, a situação que está acontecendo, não dá certo. Porque aquele que crê, declara que vence. Tem que declarar, aquele que crê, declara que vence. Declara uma outra conclusão. Esse assunto é bom demais, muito bom, porque a gente pode desmembrar a coisa. Vá comigo a João 16, verso número 33. Há muitas situações que nós vivemos. João 16, 33. É uma passagem conhecida, óbvio. Mas há muitas situações que eu e você nós vivemos, gente, que elas declaram mesmo categoricamente assim, já era, não dá, nunca você vai ver isso. Então, Jesus ele dá uma declaração dizendo assim, olha, eu tenho dito essas coisas para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Aí ele fala assim, olha só, vocês estão no mundo, olha que interessante, Jesus diz, nós estamos no mundo. Em João 17 ele também fala sobre isso. Vocês passam por aflições, essa palavra no original significa pressão. Vocês passam por pressões, mas não é uma pressão que te esmaga, mas é uma pressão, olha só, olhem para cá, é uma pressão que tenta te convencer que dali você não segue. Você entende? É uma pressão sendo feita, te dando essa instrução, vai ser esmigalhado ali, tu vai ser amassado. Mas ela não fará isso. Diga aleluia. Se fosse assim, gente, era covardia nós estarmos aqui como povo de Deus, sabendo que nós vamos perder nesse mundo de trevas, o inferno doido para sapatear na gente, para acabar com a nossa vida, porque ele está aí para matar, roubar e destruir. Mas entende? Essa palavra é uma pressão que acaba jogando essa voz para cima de mim e de você, ó, daqui não dá, tu vai ser amassado, já era, vai se conformando, vai chorando, geme, chora aí, apanha, porque não é isso não. Aquilo que você passa não tem esse final. Preste bem atenção, Jesus disse lá, no mundo passais por aflições, mas olha ali, presta atenção, tem bom ânimo. Olha só, pega a tua mentalidade certa na palavra, porque eu venci. O que Jesus disse? Eu venci as pressões do mundo. Escreve aí, eu venci as pressões do mundo. Jesus falou sobre isso. Bora, se ele venceu como um homem cheio do Espírito Santo, você também vence, eu também venço.
Então, preste atenção nisso aí. Eu não preciso reagir ou me deixar dominar por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu ouço. Eu não preciso. Vem o primeiro balanço? Vem, mas sai dessa área. Vá para a área da crença. Se o inferno ele te segurar nessa área da naturalidade das coisas, ele ganha todas. Mas se eu prendo, vamos dizer assim, eu trago ele para a área da crença, eu venço todas. É uma divisão, gente, é uma separação, entenda isso. Ok? Na área da crença, vencemos todas. Todo que é nascido de Deus, vence o mundo. Está escrito, 1 João 5,4. E essa é a vitória que vence o mundo, que me dá a vitória, a minha crença. Ah, estou entendendo, pastor. Então, por isso que a crença é super importante. Claro, só ela nos dá a vitória. Quando nós passamos por essas pressões, essas situações. Então, eu não preciso ser dominado. É um treinamento. Quem manda? Aquilo que o meu coração crê. Pastor, mas parece que eu estou sendo metralhado na minha mente, naquilo que eu sinto. É exatamente isso. Muitas vezes a gente tem um combate. Esse é o combate. É um combate de pensamentos. O verdadeiro combate espiritual é um combate de confronto de pensamentos. Ok? Mas o que vale é o que Deus escreveu. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, disse o salmista, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Mas você tem que dizer isso para a situação que você está vivendo. Ou não pensa que o inferno não está te perturbando? Ele está te perturbando. Ele está mandando um recado para você através de uma situação, de uma pressão. Então manda o recado de volta. Vão cair todos. Está lá, Salmo 27, vai lá, vai ler. Vê a declaração de Davi. Davi entendia. Gente, os homens do passado, eles sabiam o que é crença. Você quer ver uma coisa? Agora está me vendo essa passagem, que também é conhecida, de 2 Reis 6. Quem está fazendo a leitura aí, naquela leitura anual que nós estamos fazendo, estamos passando por 2 Reis. E você vê aquilo que acontece na vida de um homem que cria, que estava debaixo de um propósito, que ele sabia por que ele vivia. Aleluia, hein? Então nós conhecemos a vida de Eliseu. E o rei da Síria falou, vamos empacotar esse cara, vamos prender, porque ele tem me prejudicado. Eu quero atacar o povo de Israel, não posso, porque ele vai lá e conta tudo. Tá certo, então vamos mandar lá uma dupla de 2 policiais para prendê-lo. Não. Olha o que ele manda. Está escrito aí no verso número, vamos ver o 13. Ele disse, ide ver de onde está, para que eu mande prendê-lo, o rei falou. Então foi dito que ele está nessa cidade aí. 14. Então, isso é 2 Reis 6,14, ok, igreja? Então ele enviou para lá uma dupla de policiais, não, ele enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, ou seja, um batalhão, para pegar um homem. Chegaram de noite e cercaram, não é a casa dele, não, cercaram a cidade. É o que está escrito, gente. Isso aqui não impressiona, não. Imagine nos dias de hoje. Chega lá os fuzileiros com tudo aquilo lá, tal, cerca a cidade inteira. Olha, o negócio não é com a cidade não, canhão, com tudo preparado e tal. Eu quero pegar um homem aí, tem alguém aí? É esse cara que eu estou atrás dele. Tá certo. Então, tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço, claro, olhou e o que ele disse? Ai, escreve aí, estou lascado. Mas não é isso? Gente, vamos lá. Eu e você enfrentamos situações que... Ai. Qual é a primeira conclusão que veio? Rapidinho, processou rápido. Estou lascado. Não vai dar. Já era. Olha só, são só conclusões rapidinhas. Só que eu tenho que sair dessa área. Pum. O que Deus tem a dizer, o que eu quero saber. Eu vou sair desse posicionamento, dessa conclusão rápida, que essa todo mundo tira. Ele falou, ai meu Deus, ai. E aí falou para o senhor dele, o que nós vamos fazer? Só faltava ele dizer assim, meu irmão, sabe correr? Nós vamos correr agora. Tu sabe correr? É agora. Perna para te quero, meu irmão, olha só, vamos correr muito.
Olha o posicionamento, preste bem atenção, gente, porque Eliseu, um homem de Deus, viu exatamente aquilo que o seu moço viu, ele não é cego. E também teve a mesma reação dentro, só que ele soube lidar com isso, certo? Ele não caiu nessa pilha, ele não declarou, ai, estou lascado, mas ele teve a mesma reação, a sua reação natural é uma reação de todo ser humano. Mas veja o que ele diz então aí, ele respondeu, não temas, pronto, já abriu a boca em fé, ele já abriu a boca em fé falando 1 João capítulo 4, ele já profetizou 1 João 4,4, sabia? Escreve aí, isso aí é 1 João 4,4. Se você não conhece a Bíblia, vai ler depois 1 João 4,4, você vai ver, maior é aquele que está em mim do que aquele que está nesse mundo. Olha o que ele manda, olha o que ele manda. Cara, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí o cara podia dizer, tu viajou na maionese, profeta. Tu tomou uns goró aí, como é que tu vai dizer mais? Me mostra. Mostra para mim que eu quero ver. Quem é que está com a gente? Sou eu e você. Olha a declaração de crença, olha o posicionamento, gente, é essa troca, é não permitir que a força dessa ação natural, de coisas que acontecem na nossa vida, dominem, para que eu tome uma posição diante disso, não pode. Aí ele falou, mais são que estão conosco, garoto. E olha então o que ele fez, ele orou e disse, Senhor, faz o seguinte, eu vou te pedir para abrir os olhos desse menino, para que ele realmente possa ver essa crença. Não é que abriu? Então abriu os olhos e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor da cidade? Em redor da cidade? Não, Deus tem um compromisso, é contigo, é comigo. Deus tem um compromisso, é contigo, não é comigo. Ao meu redor, ao seu redor. E agora, inferno, chega? Não, claro que não. Sei de uma coisa, você é nova criatura, levanta a sua mão. Você é selado pelo sangue de Jesus. Você é propriedade de Jesus. Você não está largado nem abandonado. Mas pastor, a situação que eu estou passando está me dizendo que eu estou largado e abandonado. Estou dizendo. E agora, o que eu faço? Não faz o que a situação pede. Declara aquilo que você sabe de Deus. É Ele que te cerca por trás e por diante, sobre ti põe a tua mão. Você tem o sangue do Cordeiro, comprado pelo sangue de Jesus. Meu nome está na lista daqueles que vão, aleluia. Está lá, está na lista daqueles que vão voar, aleluia. Não vou ficar fora dessa, porque você é propriedade dele. Eliseu estava debaixo de um propósito. Você acha que ele ia morrer assim? Então, olha aí, abre os olhos para ele olhar. Não, estava ao redor de Eliseu. Tá certo. Então, você está compreendendo o que eu estou falando? Isso aí traz um grande entendimento, gente. Então, eu não posso esquecer de que governa a minha vida, no meu posicionamento de escolher todo dia e decidir é o que eu creio. Fique com o que você crê, executando, a despeito do que sente, do que ouve, você vai ver a vitória de Deus. Eliseu se posicionou, já sabia disso, ficou tranquilo, ele tinha crença em alta, e nós sabemos o que acontece. Ele vence essa parada, diga glória. Então, preste bem atenção, gente, porque tudo acontece das mais variadas formas. Eu vou dar alguns exemplos para você entender. Se eu sou ofendido, o que a minha carne naturalmente quer? Ofender também, mandar de volta. Veja como tem que ser o contrário. Então, vamos lá, vamos pegar algumas coisas. Se eu sou ofendido, eu não preciso responder com ofensa, porque eu vou responder com base na minha crença. Se eu sou atacado com uma insistente preocupação, eu não preciso responder ficando preocupado. Está pegando? Se eu sou intimidado pelo inferno com a possibilidade de perdas e prejuízos, não preciso responder ficando com medo, deprimido, ansioso, porque eu sei que Deus cuida de mim. Não está escrito, ele disse ali, eu cuido de você. Eu vou suprir as tuas necessidades. Vai dar uma lida em Mateus 6 ali, tu está ansioso com o quê, cara?
Veja como a gente tem que lidar com isso no dia a dia, gente. Fé e crença é algo do dia a dia, não é algo de domingo, não é um dia de igreja. Nós estamos aqui aprendendo, estamos sendo treinados a vencer. Entendeu? É isso que funciona no dia a dia, funciona lá fora. Então, escreve isso aí. Se naturalmente eu reagir, como a situação ela pede, eu vou perder o melhor de Deus. Tá certo? A situação pede uma reação, mas não, eu me seguro, eu me posiciono em Deus, então eu vejo o melhor de Deus. Isso não mudará, quero declarar para vocês, isso não mudará na vida de ninguém. Deus não vai dar colher de chá para ninguém. O que faz com que eu e você, nós vejamos resultados de Deus, é o meu posicionamento de crença. É o quanto eu estou disposto a andar com Deus por crença. É o quanto eu executo essa crença com as situações ao meu redor pedindo um outro comportamento. Eu vou perder o melhor de Deus. Vamos para o segundo motivo. Por que é que a força dos sentimentos me abala, mexe comigo, tenta liderar o comando da minha vida? Simples. Porque aquilo que eu sinto mostra uma realidade que é fácil de ver, perceber e ouvir. É só olhar para ele, pastor, meu corpo está verde, é que o meu diagnóstico, vou morrer. A situação é essa, eu não vejo saída. É fácil, muito fácil. Mas isso aí não é o martelo final na tua vida. Não é a decisão final. Nós somos, pode escrever também, profundamente mexidos. Vou voltar, já que insiste. Somos profundamente, eu botei esse negócio, profundamente, porque é verdade. Nós somos mexidos demais por aquilo que nós vemos, ouvimos. As situações, elas tiram algo, uma reação nossa, emocional, de sentimentos muito grande. Quem está preparado para vencer? Quem está na crença. Crença em alta, você equilibra essa força. Se a tua crença está em alta, você domina essa força. Então agora pode escrever, vamos lá. Somos mexidos emocionalmente, nos sentimentos, por aquilo que nós vemos. Hoje nós encontramos isso. As pessoas estão mais desequilibradas emocionalmente. Muito mais. Encontramos isso mais com frequência. A igreja do Senhor, que deveria ter mais confiança, certeza, mais tranquilidade, paz, não, ela também está caindo nessa pilha. Então encontramos muitos que são novas criaturas de Deus, completamente abalados. Alguém entende essa palavra, abalado? Quando na verdade o povo de Deus, isso é uma declaração, mas gente, eu vou te falar, Jesus te resgatou justamente disso, e a mim também. O povo de Deus não fica desesperado, não, porque nós temos em quem nós confiamos, aleluia. Essa palavra não volta vazia, não volta vazia. Então as pessoas estão aí, desgasta, muitas situações de trabalho desgastam, de família, de finanças, é óbvio, mas eu não posso cair nessa pilha. Então as pessoas se impressionam demais com aquilo que está ao redor, e justamente por causa dessa impressão, muitas vezes elas são governadas dentro dessa área. Isso é um perigo, sabe? A estratégia do mal é essa, vai anotando, a estratégia do mal é essa. A gente vai deixa eu terminar aqui, mais 2 minutinhos, a gente termina aí, 5 minutos. Amém. Leva o violão, meu filho. A estratégia do mal é essa: olhos nos sentimentos. Na verdade, o inferno sabe, se os meus olhos ficarem na força dos meus sentimentos, olha só, eu estou fora da verdade, estou fora da minha crença. A força dos sentimentos exigem que eu creia naquilo que está acontecendo. Eu já não estou olhando a verdade, aí eu sou abalado, aí eu fico quebrado, aí eu fico desesperado, aí eu choro e chamo a mamãe. É o que o inferno faz. Mas será que a gente não tem essa percepção espiritual daquilo que ele trabalha? Estou falando para vocês.
Pastor, dessa maneira eu vou te falar, tem muita interferência espiritual. Gente, tudo está no mundo do espírito. Tudo, eu vou repetir, está no mundo do espírito. Vivemos num mundo de trevas. Quem governa esse mundo é o espírito das trevas, com as suas influências, com os pensamentos, com as situações. É incrível. Você quer ver uma coisa, como é que funciona? Se vem um pensamento ruim porque você está passando uma situação, aquele já puxa o outro pior ainda. Olha aí, é do inferno, ele já emenda. Já mandei esse, manda o 35. Ele já engoliu, manda o 36. Manda o 37, está morrendo. Manda o 40. Ih, morreu. É o que ele faz. O cara foi engolindo. As conclusões, os pensamentos, meu Deus, está morto. Pastor, quer dizer que no meio da maior doideira, assim, da tremenda pressão da minha vida, eu posso me alegrar em Deus? Pode. Você tem a certeza de que Ele vai te dar a vitória, que Ele te ama, Ele tem um compromisso de aliança por sangue contigo, e a aliança dele não volta. Jesus é o pacto dessa aliança de sangue, não tem como Ele não ir ao teu encontro e te dar a salvação, a liberdade. Meu Deus do céu, a igreja tem que entender isso. Eu não tenho um compromisso, nosso compromisso é muito alto, tu é filho do Deus Altíssimo. Uhul! Terceiro motivo, por que a força do sentimento abala, quer liderar, quer comandar? Simples, porque aquilo que eu sinto não combina com a crença na palavra. E é tudo que o inferno quer é que eu e você, nós não nos posicionemos na crença. Porque se eu me posiciono na crença, eu vejo o resultado de Deus e eu venço. Olha, ele sabe. Ele fica desesperado para você não vir para cá, para você não aprender, para você não ler a palavra, para você não ouvir e tornar a ouvir. Ele fica desesperado, porque quando você aprende, ele já era. Ele trabalha na base da ignorância. Ele trabalha naqueles que não têm entendimento espiritual. Ele trabalha naqueles que não conhecem os princípios do reino. Mas uma boa parte da igreja está aí. Está sendo fritado aí nessa panela aí para o inferno, porque o cara não quer crescer, não quer ouvir, não quer buscar. Só vou à igreja. E daqui a pouco não está nem mais indo. É isso que tem acontecido. Não vê resultados de Deus, anda confuso, cheio de dúvida, não sabe se Deus é bom, ainda fica duvidando se Deus é bom. Meu Deus do céu, tem alguma coisa errada. Estou sendo mexido e transformado por um sentimento que está me direcionando para o caminho errado, não vejo resultado de Deus, estou fora da minha crença há anos. Crença, para mim, esse livro que diz aqui, não faz nem mais efeito. Você está morto e não sabe. Então, nunca, vamos lá, nunca, diga nunca, nunquinha, fala nunquinha. Coloque o que você sente antes da palavra. Nunca. Pastor, mas já estou sentindo. Calma, cocada. Está sentindo? Agora você vai à palavra para conferir essa situação. E a palavra logo, daqui a pouquinho ela vai te dizer, calma, cocada. Vai te mandar você parar de sentir. Segura aí o que você sente. Quem manda é a verdade. Aquele que começou boa obra na tua vida, ele há de completar até o dia de Cristo. Você está no processo. Calma! Estou te falando. Ah, mas tem que mudar ontem, pastor. Calma. Nunquinha coloque o que você sente antes da palavra. Não faça isso. Então o domínio dos sentimentos, ele só tem essa missão, empurrar a minha crença para baixo. Você fica embaixo e eu fico em cima, eu comando, então você nem apita. É o que o inferno faz. Ele só pode fazer isso. Ele não tem como tirar
essa verdade de você, no contexto que você já foi alcançado, você é nova criatura, mas ele não dispensa a igreja, ele quer matar, roubar e destruir todos os homens. Então ele faz de tudo para empurrar a tua crença para um lugar que cai lá num limbo, que você não dá a mínima, para que eu valorize outra coisa, a força daquilo que eu sinto, daquilo que eu vejo, daquilo que eu ouço. Está pegando, né, igreja? Deixa eu te falar como é que isso funciona nessa questão de sentimento, de sentir. Vou dar um exemplo simples. Bom, nós acordamos para ir para o trabalho, independente se eu sinto vontade ou não. É verdade ou não? Mas a vontade é de ficar na caminha, ainda mais nesses 3 dias aí. O negócio está bom demais, hein? Pastor, mas se eu não acordo, eu fico... acordo, amo banho e tal, sai, porque se eu não for trabalhar, não tem din-din no final do mês. Então você vê como é que dá para você controlar aquilo que você sente, porque você exerceu uma escolha, a escolha de acordar com tudo que você sente, tomar um banho, tomar café, mesmo que você só vá conversar daqui a 10 horas. Mas você fez essa escolha, saiu, não ficou naquela caminha, botou a roupa, tomou banho e foi trabalhar. Você fez uma escolha. Eu só quero esse exemplo é para te provar como eu e você, nós podemos fazer a escolha certa. Escolha crer. E é um processo, tem um posicionamento nisso. É só escolher, escolhi crer, não. Isso vai mexer na tua boca, vai no teu posicionamento, na decisão, na escolha que você tiver que fazer. Tem que ser com base na palavra. Diga aleluia. E na verdade, o que acontece? Quando eu exerço a minha crença, eu escolho a crença, ela ajusta o meu sentimento. Ela empurra o meu sentimento para baixo e diz assim, eu estou no controle, você fica quietinho aí, você está sentindo, está ouvindo, está vendo, fica quietinho, calma. A crença domina, ela segura. Então, por último, escreve aí, a fé, o exercício da fé envolve uma decisão e não um sentimento. Você está esperando sentir para andar com Deus? Está esperando ficar melhorzinho para poder ir para a igreja? Está esperando ficar mais alegrinho para poder dizer aleluia, glória a Deus? Você está no caminho errado. Já falamos isso aqui amplamente. Chega aqui na casa de Deus, não importa o que você sente e nós vamos louvar, engrandecer aquele que vive e reina, aquele que está escrito é o que vale. Não tem como eu encostar nesse livro e sentir. Esse livro é o que é a verdade. E a verdade prevalece. Tá certo? Então o exercício da fé envolve uma decisão. Ainda tem mais uma, vamos lá. Fé não é um sentimento. Não espere sentir nada para fazer, creia. E escolha a crença. Você não sente fé, você decide. Bom, pastor, o senhor falou muitas coisas nessa noite. Preste atenção. Isso é um treinamento. Não acontece de um dia para a noite, mas conforme você vai colocando verdades, conforme você vai se posicionando, como disse o apóstolo Paulo, eu quero andar, como está escrito, o justo viverá por crença. Você começa a ter experiência dentro dessa área, você vai aprendendo a treinar, a não se mover com base na força do sentimento. Interessante, Provérbios 19, verso 2 diz lá, não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Que passagem é essa? É o que mais acontece, é nós tomarmos decisões e fazermos alguma coisa com base em cabeça quente, porque subiu um negócio, e porque eu pensei, eu senti algo, então fui lá e fiz, pronto, apanhou. Não tem uma decisão, uma escolha com base no sentimento que dá certo. Não tem uma. É com base em crença. Aliás, no momento da pressão dos sentimentos, a gente tem que ficar bem quietinho mesmo. Toma um banho gelado, dá uma corrida na lagoa, tá certo? Dá um banho no cachorro, faz qualquer calma. Ah, mas eu vou falar, eu tenho que falar, eu tenho que fazer. Você tem o quê? A tua força do sentimento te botou lá em cima para você fazer algo e você vai cair.
vai estragar, vai entornar o caldo, vai falar algo para alguém, vai ficar pior. Ai, é isso aí, pastor, é isso mesmo. Do qual todos nós aqui temos culpa no cartório. Então vamos aprendendo, gente. Eu também estou aprendendo com você. Diga aleluia.